Olá, eu sou Guilherme Macalossi, este é mais um Perspectiva Brasil Paralelo. Toda semana, aqui no Brasil Paralelo, nas terças e quintas-feiras, conteúdo que analisa vários temas do nosso cotidiano. Temas econômicos, temas sociais, temas culturais e também de segurança pública. Nesta edição, nós temos o comissário de polícia, Rafael Oliveira. Nós vamos falar sobre reação aos crimes. Reaja. Técnicas de autodefesa, armamento, dicas. Em suma, com alguém que conhece do métier. Rafael, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui no Brasil Paralelo. Prazer é meu. Parabéns pela bela produção do Brasil Paralelo e meu agradecimento pelo convite. Vou começar por uma frase que se transformou numa frase muito comum, principalmente a partir da boca dos chamados especialistas em segurança. Quando eles estão na televisão, quando eles estão dando uma entrevista, a primeira coisa que eles dizem sobre a criminalidade, sobre assaltos é: não reaja. Você compartilha deste conselho que é dado pelos especialistas? Absolutamente que não. O não reaja, ele justifica a ação do marginal. O não reaja, ele justifica que o bandido matou porque a vítima esboçou algum tipo de reação. Então parece que a pessoa morreu porque ela reagiu, não porque o bandido pretendia cometer um crime. O que não condiz com a realidade. Na questão de reagir ou não reagir, o que nós vemos na prática é que a maioria das pessoas não tem treinamento para reagir. Então nós temos aí três fases, ou seja, eu vou reagir quando eu conseguir antever a ação criminosa. Então eu vou reagir. Eu vou reagir quando a situação ela aconteceu, a situação é favorável para que eu reaja. Eu tenho treinamento para que aquele momento eu tenha êxito, sempre visando o meu êxito. Eu tenho treinamento, eu consigo fazer uma defesa, eu consigo reagir e sair vivo dessa ação, então eu vou reagir. Ou eu não vou agir, não é não reage, eu não vou agir. Quando eu não vou agir? Quando todos esses elementos estiverem desfavoráveis a todo o meu treinamento, a toda a minha ação positiva de ter êxito e sair vivo daquela ação criminosa. Então, os criminosos, eles procuram sempre a fórmula que é a oportunidade mais a facilidade. Isso aí resulta sempre pegar a vítima no seu fator de vulnerabilidade, porque ele usa o fator surpresa. Por isso que a vítima que está desatenta, a vítima que está... Senhores, na realidade nós estamos numa situação totalmente de desequilíbrio social. O Brasil vive um desequilíbrio social em todos os sentidos. No tema segurança pública, mais ainda, porque nós estamos numa guerra assimétrica. É uma guerra totalmente desigual, de forças desiguais. A bandidagem está mais armada que a polícia. Se ela já está mais, digamos, equipada que as forças de autoridade, então o que se dirá do cidadão que está completamente desarmado? Aliado a isso, né, esse não reaja, com o qual eu não concordo, veio alimentado por algumas ações do próprio Estado que tiraram do cidadão a possibilidade de reação. E uma delas foi o Estatuto do Desarmamento, impedindo que o cidadão de bem, que o cidadão idôneo, porte a sua arma e que defenda o seu maior bem, que é a sua vida e a sua família. Isso foi tirado. Não tem como você igualar um homem de 50 quilos com um homem de 150 quilos com uma arma na mão. Só tem uma maneira: o homem de 50 quilos com outra arma na mão.
Aí está em igualdade de força. E no Brasil não existe essa igualdade. Existe uma exceção. O cidadão pode entrar com requerimento para comprar uma arma, para ter uma arma em casa. Uma seção burocrática muito grande, taxas excessivas, e regras subjetivas. Regras completamente subjetivas, porque depende depois de apresentada toda a documentação do poder discricionário da autoridade policial, que ele pode conceder ou não, por isso que é subjetivo, não é um direito líquido e certo do cidadão. Então, veja bem. Ou seja, isso já dificulta muito a autodefesa. Obviamente. O cara vai ter que lutar com as próprias mãos, em muitos casos. Obviamente, o discurso de você ser covarde, o discurso de você se acovardar e não poder se defender, de não poder defender a sua família, esse discurso não pode ser adotado jamais. Pelo contrário, né? Nós como seres humanos, a dignidade humana, ela prevê que a gente lute pela sobrevivência. E para isso também que foi criado o Estado, através da sua organização com leis e, acima de tudo, para prover a segurança dos seus cidadãos. Agora, eu digo aos senhores, e como policial, eu tenho certeza disso, a polícia não é onipresente. Isso eu acho que qualquer cidadão brasileiro sabe. Por mais que haja disposição por parte dos policiais em efetuar o seu trabalho, mesmo sobre as condições que eles... Nós trabalhamos incansavelmente. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos batendo recordes e recordes de apreensões de drogas, recordes de apreensões de armamentos, mas não é suficiente. Tem pouco polícia e muito bandido. Aliás, o efetivo hoje da polícia, pelo menos no Rio Grande do Sul, é muito inferior ao efetivo de 30 ou 40 anos atrás, em comparação a uma população que cresceu enormemente. Só uma estatística para nós entendermos mais ou menos a situação que estamos. Em Porto Alegre, falta um efetivo para a Brigada Militar, só em Porto Alegre, de 2.000 homens. 2.000 homens. Então, isso, quando se fala assim, em criminalidade, quando se fala em aumento de criminalidade, não culpem a polícia. Porque quem não participa das causas não pode ser responsabilizado pelas consequências. E aí eu digo que falta o quê? Ações de Estado, ações de enfrentamento do crime, valorização da polícia, investimento em polícia. Hoje, a sua necessidade é segurança. Não vai haver livre mercado, empreendedorismo sem segurança. Até porque tu não consegue nem manter o comércio aberto se o dono da rua, o dono do morro, ele diz que é para fechar naquele dia. Exatamente. Então, essa desigualdade, esse desequilíbrio, essa guerra assimétrica com a qual, espantosamente, nós nos acostumamos. Eu vejo hoje que é muito natural as pessoas falarem: eu fui assaltado, minha esposa foi assaltada. A sociedade está doente, a sociedade está com medo. Todos estão trancados, trancafiados atrás de uma grade, dentro da sua própria casa. Hoje, a maior operação de guerra é levar um filho no colégio. É largar o seu filho no colégio, onde estão a maioria dos traficantes, onde estão ladrões de carro. Então, eu sinceramente, quando a mãe dos meus filhos vai deixar meus filhos no colégio, eu não largo o telefone. A gente está sempre se monitorando. Larguei o filho, saí, estou indo para um lugar, tem que se comunicar. Nós estamos vivendo em uma sociedade... Há uma neurose em virtude da onda de violência. Mas essa neurose, logicamente, que ela tem a sua razão. Não, mas não é uma neurose injustificada, mas ela necessariamente acontece. Ela acontece em virtude do que está se dando. Guilherme, e vou lhe dizer uma coisa. Essa neurose ela é sadia hoje. Porque ela vai fazer com que o cidadão se mantenha vivo e alerta. Nós não podemos achar que podemos andar num carro conversível hoje no Brasil, com a capota baixa, com o relógio para fora, que está tudo numa boa. E existem pessoas que acham que está tudo numa boa, que nada vai acontecer.
E vai acontecer. Vai acontecer. Eu falando com vocês aqui, com certeza, muitos já foram assaltados, com certeza, muitos familiares já foram assaltados, e se não o foram, conhecem alguém que já foi assaltado. Essa é a nossa realidade. Então, essa nossa reação não vem só de nós portarmos uma arma, porque portar uma arma requer outros quesitos. Você tem que ter o treinamento. A reação, Rafael, começa na atenção? Principalmente. Atenção. Muitas pessoas cometem o erro de achar que portar uma arma está imune a qualquer tipo de agressão. Sim, porque você pode estar portando uma arma até na rua, mas dependendo da condição em que se dá a abordagem do criminoso, você não está na melhor das possibilidades de reagir, no caso, como você bem pontuou no início. A reação não deve ser a reação extemporânea por reação, ela deve ser calculada, porque senão ela pode se reverter negativa para você. Mas se ela for bem calculada, ela pode resultar positiva. Como vimos em vários casos aí de pessoas que reagiram e conseguiram, inclusive, espantar os criminosos. Guilherme, as pessoas que reagiram por treinamento. Certo. Anteveram a ação criminosa e conseguiram reagir a tempo hábil. As pessoas que tiveram insucesso reagiram por instinto, sem treinamento. Perfeito. Até aí a questão desse mês, houve um lutador de jiu-jitsu, campeão de jiu-jitsu, que resolveu enfrentar em uma briga de trânsito uma pessoa armada. Tá? E o cara apontou a arma para esse lutador de jiu-jitsu, ele não estava na distância adequada, ele não tinha condições de enfrentar naquela situação o cidadão armado, mas mesmo assim ele quis enfrentá-lo. E morreu. Morreu. Então, você não pode, diante da situação, reagir sem sequer saber a distância que você está, se quer saber se você já desarmou alguém. Desarmar alguém necessita muito treino. Policiais treinam isso. E não é a maioria. Por isso que existem grupos especiais dentro da polícia, onde há uma especialização maior no combate ao crime, onde há um treinamento maior e um treinamento constante. Porque, infelizmente, até a própria polícia não há um treinamento constante. Você mencionava... Nosso treinamento é do combate do dia a dia. Você mencionava, Rafael, antes de nós começarmos a gravação em off, que boa parte dos treinamentos que você realizou, você o fez por conta própria. Sim, recursos próprios e a maioria... Ou seja, os próprios policiais, que são os integrantes da força de autoridade, que deveriam, digamos, estar mais bem preparados, muitas vezes não têm todas as condições de se manter atualizados em relação às técnicas que são desenvolvidas para praticar a segurança. Sim, em parte isso é verdade, em parte há cursos também, mas não em grande escala, não abrange todos, mas há cursos patrocinados pelas polícias. Mas eu digo, Guilherme, para ti, para nossos telespectadores, que as polícias conseguiram um nível de treinamento em suas academias de polícia muito elevado, porque os professores fizeram cursos, fizeram debates, fizeram vários encontros para padronizar o sistema e as técnicas. Então, hoje, dentro das academias, nós temos ensinamentos de primeiro mundo. O que falta é investimento e falta mais treinamento. E para a pessoa comum, Rafael, o cidadão, quer dizer, o policial, mesmo que eventualmente não consiga ir para o exterior, pelo menos ele tem a academia de polícia. Mas e o cidadão? O que o cidadão pode fazer? Digamos, para ter uma compreensão melhor do contexto e desenvolver alguma possibilidade de, numa situação de assalto, ele, de alguma maneira, criar uma chance de sobreviver ou de escapar ou eventualmente até de espantar os criminosos que o abordam. Guilherme, como eu falei, nós vivemos uma guerra assimétrica, desproporcional, né? Nós, quando vamos, a polícia quando vai cumprir um mandado de prisão,
nós temos a primeira regra de segurança, que é a superioridade numérica. Ou seja, se tem 2 criminosos, devem ir no mínimo 4 policiais. Nem sempre conseguimos fazer essa equação. Perfeito. Muito bem. No Brasil, falta uma cultura de autodefesa. No Brasil, falta aos cidadãos uma cultura de defender-se. Poucas pessoas, né, entram em uma academia de artes marciais para aprender a autodefesa. Porque nem sempre você está a uma distância, uma curta distância, você pode sacar a sua arma e se defender. Claro. E com um golpe de arte marcial, você pode imobilizar aquela pessoa, você pode desarmá-lo e pode ter êxito. Então, o que eu indico é: crie uma cultura de autodefesa, de autoproteção. Crie elementos que dificulte a ação dos criminosos. Essa é a regra básica. Acredite que possa acontecer com você. Você andando no seu carro com o vidro aberto, por exemplo, você é um alvo. Eu não posso me tornar você parado na rua com as janelas abertas, olhando para o celular, sem prestar atenção no que acontece, é um alvo. É um alvo. E vai acontecer. Né? Porque 90% das ocorrências policiais que chegam ao nosso conhecimento, e isso aí a gente fez um estudo, elas começam com a frase: quando eu vi, apareceram 2 sujeitos. De repente, apareceu um sujeito. Inesperadamente, começa a ocorrência, o relato do assalto dessa forma. Isso denota o quê? Que aquela pessoa estava alheia. Desatenta. Eu vou narrar que eu já fui assaltado, e eu fui assaltado também porque, obviamente, o criminoso queria praticar o crime, mas porque eu possibilitei o acontecimento dele. Não estava atento no momento em que fui assaltado. Mas isso é um treinamento mental, Guilherme. Isso é um treinamento e é a cultura brasileira. Nós ainda... Os criminosos surgiram no meio de árvores e eles estavam a alguma distância. Vieram correndo na minha direção, mas se eu não estivesse naquele lugar e não estivesse alheio, eu teria evitado o assalto. Mas eu digo aos senhores que 90% dos casos pode ser evitado através da prevenção. Coisa que, se nós sairmos agora, fizermos uma tomada na rua, nós vamos achar várias pessoas em condutas desapropriadas ao clima que estamos vivendo, desapropriado da segurança pública. Pessoas de 60 mil homicídios por ano. 60 mil homicídios por ano, né? Sendo que desses 60 mil homicídios por ano, 5% apenas chegaram à autoria em inquéritos, na investigação. Não significa que desses 5%, né, foram condenados 5%. Chegou a autoria, aí tem defesa, tem recurso e outras coisas mais. E aí que eu chego, nós vamos ter que mudar. Nós não podemos aceitar mais essa situação de desigualdade de lei, onde seus direitos, nós entregamos, nos acostumamos a entregarmos o nosso maior bem, que é a nossa liberdade. Agora, a restrição em termos de defesa não se aplica apenas a armas de fogo, né? Por exemplo, armas de choque elétrico, spray de pimenta, também não é possível adquirir isso no mercado. Por exemplo, as mulheres, e existem tantas pretensas defensoras das mulheres por aí, tantas feministas militantes dizendo que existe um clima de violência contra as mulheres no Brasil. É um clima de violência contra todo mundo no Brasil. Mas elas falam isso, ao mesmo tempo elas não defendem a autodefesa. No caso, a mulher poder portar um spray de pimenta na sua bolsa, caso ela seja abordada por um eventual estuprador. Sim, essa seria um paliativo. Eu não acredito em spray de pimenta. Mas ela pode pelo menos fugir de alguma maneira. Seria o mínimo, pelo menos. Eu acredito na arma de fogo. A mulher armada tem 99% de chance de não ser estuprada.
Mulher armada é mulher empoderada? Para ficar no palavreado deles. Eu não gosto do empoderado. Né? A mulher armada é uma mulher preparada, é uma mulher que não vai ser estuprada. Né? E mais que isso, não é só o armado, é a pessoa preparada para sua autodefesa. Mais uma vez, é aquela nossa cultura. Não adianta ter arma, só a arma. Não. Tem que saber usar. Tem que treinar. Isso. Não adianta ele entrar numa academia de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de boxe, né? Se você não treinar. Você precisa treinar. A primeira coisa que você aprende em defesa pessoal é a distância. Somente com a distância eu evito centenas de coisas, centenas de agressões. Né? Eu posso ser faixa preta em 3 artes marciais, se eu não tiver a distância para acertar um soco, acertar um chute, uma joelhada, poder te agarrar, eu não faço nada. Tem uma cena do Indiana Jones em que ele está no meio do Cairo e aparece um vilão, o vilão puxa uma arma, uma espada, e o vilão sabe manobrar muito uma bem série de golpes. O Indiana Jones está a uns 6 metros de distância, ele puxa uma arma e dá um tiro bem no meio da testa do vilão. É o que acontece hoje, invertendo o papel, né? O vilão é que está com a arma a 6 metros de distância. Então, quando eu falo em distância, na nossa área de defesa pessoal, essa distância significa também que nós devemos manter uma distância e uma atenção do suspeito e do criminoso. Agora, o que é o suspeito? Né? O suspeito, ele não tem uma cara, ele não tem uma cor, ele não tem a vestimenta. Né? Todos pensam... Para mim, suspeito pode ser um sujeito com 2 metros de altura, gordo ou magro. Né? Então, pode ser alguém dentro de um carro, pode ser alguém numa moto, pode ser alguém a pé. Diferentemente do que essa cultura, e me perdoem aqui quem é dessa linha, essa cultura marxista, dessa cultura da bandidolatria, de idolatrar a marginalidade, a glamorização do crime, do criminoso, do traficante com fuzil, com mira de ouro, com correntão de ouro. O Brasil está precisando rever os seus conceitos, rever realmente que o crime não compensa. É isso que nós estamos precisando fazer no Brasil, atacar a economia do crime. Porque hoje, quando o criminoso vai cometer um assalto, ele faz um balanço. Vale a pena eu assaltar um banco? Roubar 100 mil reais? Eles estão explodindo caixas eletrônicos. Porque vale a pena. Então a legislação ela tem que endurecer de uma certa forma que o criminoso não ache que delinquir seja uma boa opção. Porque o crime é uma opção, independentemente de escolaridade. Ele em última instância, é uma escolha moral. Exatamente, Guilherme. Hoje, as pessoas que mais conseguiram, através... Há algum tempo tinha aí um assaltante de banco no Rio Grande do Sul e ele, em 5 anos de atuação, explodindo carro forte, dando com tombadeiras em carro forte, ele conseguiu juntar aí uma fortuna de 3, 4 milhões. Na ponta do fuzil, a mão armada assaltando o banco. Nós vemos hoje políticos, pessoas esclarecidas que tiveram acesso a faculdades, fizeram cursos até em Harvard, que conseguiram com uma simples caneta, e aí está o maior assaltante, roubar bilhões. Bilhões. Na Operação Lava Jato aí a gente viu fortunas que talvez nós nem imaginávamos que pudesse caber no bolso de alguma pessoa daquela maneira ali. Então essa mudança no Brasil é necessária. O crime não compensa. Ser corrupto não compensa. Por quê? Porque vai ter uma punição severa, porque ele vai cumprir a sua pena em regime fechado, não vai ter progressão de regime por semiaberto. Não, ele vai ter que trabalhar para pagar o seu sustento dentro da cadeia. Por que não? Por que não? Então, atacar a economia do crime. Hoje a criança, nós temos que cuidar da criança até os 6, 7 anos, onde ela não pode ser cooptada pelo tráfico de drogas.
onde o traficante utiliza do menor de idade, que é protegido pelo ECA, para cometer crimes severos, e aonde ele utiliza um menor para colocar na frente para ele se livrar. Então, as pessoas muitas vezes estão deixando seus empregos para traficar o êxtase, estão deixando seus empregos para traficar a maconha, ou até mesmo para praticar algum outro tipo de golpe. Por quê? Porque a sensação de impunidade, e a impunidade no Brasil é muito grande. Onde o desencarceramento, onde colocar o bandido na rua... É política de Estado. É política de Estado, onde eu coloco, quando eu prendo uma pessoa... Porto Alegre tem uma média de 100 presos por dia. Desses 100 presos, sabe quantos são reincidentes? Quantos já entraram 98. 95%. Aí, então 95% já entrou no sistema carcerário e saiu. Dando risada. Saiu e cometeu um crime mais grave. Então essa pessoa que assumiu o risco, o Estado, quando assume o risco de encarcerar alguém e de devolver para a sociedade ele, para cometer um delito mais grave, ele está sendo... no mínimo, irresponsável com a vida dos seus cidadãos. Rafael, deixa eu fazer uma última pergunta, ainda sobre a questão das técnicas de prevenção. Muitas vezes o cidadão, ele está voltando do trabalho, ou ele está esperando o ônibus, ou ele está chegando em casa, ou... enfim, ele está fazendo alguma atividade e uma parte dos crimes são cometidos à noite... Não tem mais hora, Guilherme? Eu sei que não, mas eu tô pegando os casos específicos, por exemplo, em que a pessoa ela está num ambiente onde não tem muitas pessoas no seu entorno, e como ela faz para evitar a abordagem? Porque eu lembro, desses dias eu estava caminhando aqui em Porto Alegre e eu vi alguém vindo pelo meio da rua. Não tinha muita gente ao redor, mas vinha alguém pelo meio da rua. Eu imediatamente meio que me escondi. Como é que faz isso? Porque às vezes tu tá chegando em casa e tu acha que porque tu tá chegando em casa tu tá seguro. Bom, e é naquele momento que para uma moto, por exemplo, e te aborda. O que dá para fazer nesse caso? Bem, eu sei que o crime não tem hora, mas nesses casos, o que dá para fazer? Eu quero deixar bem claro para os nossos telespectadores aqui do Brasil Paralelo e para todos os cidadãos. Nós estamos vivendo a ditadura da bandidagem. É a bandidagem que está dizendo a hora que você vai sair de casa, a hora que você vai chegar em casa, que roupa você vai usar, que carro você vai comprar, se você vai comprar um carro blindado, que relógio você vai utilizar, aonde você vai abrir o seu comércio. E essa ditadura da bandidagem está ferindo de morte a soberania brasileira. Que soberania, em última análise, é quem dá a última palavra. E o Estado não está dando a última palavra. Então, como policial, aqui fica muito constrangedor eu dizer para o cidadão que ele não pode fazer nada, porque foi-lhe suprimida a liberdade. Assim como, por exemplo, um amigo meu gosta de correr às 10 horas da noite no Parque da Redenção. E ele me liga e pergunta quando é que vão cercar o parque, quando é que vai ter cercamento eletrônico. Eu quero correr, eu corro porque eu tenho o meu direito de correr às 10 horas da noite no Parque da Redenção. Mas não há nada que lhe garanta que ele vai voltar vivo. Que ele vai voltar vivo. Ele pode correr. Se você quiser às 10 horas, às 11 horas, atravessar o Parque da Redenção de biquíni, você pode. Mas não tem nada, o Estado não lhe garante que você não vai ser estuprado, não vai ser assaltado. O que vai voltar vivo. Então, essas medidas, a parada de ônibus está em local ermo, a melhor dica que eu tenho é não fique na parada de ônibus, porque você está dando chance para o assalto e vai ser assaltado. Então, nós chegamos num ponto que nós temos, né? Nós tínhamos 150 milhões de técnicos de seleção brasileira, né? Hoje nós temos 200 milhões de especialistas em segurança. Tudo que eu falar aqui, vocês já sabem. Regra de segurança nada mais é do que bom senso.
eu tenho que saber que eu não posso me expor a perigo. E, infelizmente, hoje, com o suprimento da minha liberdade, eu não posso fazer quase nada porque tudo é perigoso. O restaurante, vai no restaurante, tem estacionamento próprio. Cinema, vai no cinema dentro de um shopping e mesmo assim não reduza o seu estado de atenção. Cuidado com onde você coloca a sua carteira, cuidado para quem você fala os seus dados pessoais. E uma outra dica, mais importante para a gurizada, para o pessoal todo aí, redes sociais. Muito bem, é isso aí. Rede social, Facebook e Instagram. Você não tem essa necessidade de colocar passo a passo onde você está. Onde você está, o local que você está, o local que você mora. Tem gente que marca minha sweet home, pum, local. Tá ali o endereço do cara. Os bandidos também usam a internet. Não, assim como a polícia, na polícia nós usamos a engenharia social, nós fizemos cruzamento de dados. Os vagabundos, e aqui me perdoa a palavra vagabundo, mas ele é vagabundo justamente porque ele gosta do trabalho facilitado. Ele não gosta de trabalhar. Ele gosta de tirar dos outros. Ele gosta de tirar dos outros. Né? Então o Facebook hoje, as nossas crianças, nossos filhos, e os adultos eu vejo ostentando muito. Você está fazendo o manual do assaltante, do sequestrador. Você está se expondo a risco. Não faça das suas redes sociais o manual do assaltante e do sequestrador. Né? Agora, eu gostaria de dar uma estatística nossa do DENARC, porque para desmistificar que é só o pobre, é só o preto. Em nenhum curso que eu fiz, com a polícia americana, com a polícia israelense, com a polícia francesa, né, me foi dito, na polícia brasileira, na academia de polícia, a qual eu sou professor, em nenhum curso me foi dito para abordar negros, para abordar travestis, para abordar pobres. Não. Nós somos treinados, o policial é treinado para abordar suspeito, criminoso. O nosso inimigo é o criminoso. É o criminoso. O nosso criminoso ele não tem cor, o nosso criminoso ele não tem biotipo, né? Ele é uma pessoa qualquer. Então não entre nessas. A polícia só prende preto, só prende pobre, só prende... Por exemplo, traficantes de drogas sintéticas. De cada 5 presos, 5 são brancos. Não temos pretos. 3 têm escolaridade vendem em festinhas superior, muito bem frequentadas pela classe média. 3 têm escolaridade superior e os outros 2 são de classe média. E todos geralmente moram com a mãe, moram com o pai e são de classe média. Então optaram pelo lucro fácil, a economia do crime está lhe servindo porque acham que não dá nada. Então a nossa legislação ela deve mudar e para mudar nós devemos participar do processo seletivo para o legislativo. E as pessoas que estão aí do outro lado devem participar, levantar da cadeira, sair do seu conforto. Eu fiz isso. E tem vários policiais, policiais militares, policiais civis, policiais federais, saindo do conforto, entre aspas, da sua vocação profissional, que é prender bandido, para trabalhar no legislativo. Porque nós não temos representantes lá, temos os falsos especialistas, que por eles, pasmem, querem até desarmar a polícia. Querem que a polícia ande com gás-pimenta, ou então que o batalhão de choque chegue com um buquê de flores, né, para solucionar... Com muita educação para que o assaltante não cometa mais crime. Exatamente. Né? Então não há como fazer o trabalho de polícia e nem como prender criminosos se não houver uma legislação adequada para que o criminoso seja mantido preso. E hoje, por exemplo, é muito simples, você antes mesmo mencionou, né, Rafael? Os policiais prendem, mas depois eles já são soltos.
Sim. Então, quer dizer, e somos vítimas. é um trabalho jogado no lixo. Somos vítimas. E isso acontece porque a legislação, em boa medida, ela é feita para exatamente isso. A polícia, muitas vezes, é atacada. Eu conheço... Aquele cara está sempre traficando ali. Sim, ele já foi preso 17 vezes. Ele já foi preso 17 vezes. Tá? Essa semana nós tivemos um policial civil que, em cumprimento do mandado de prisão, policial com 30 anos, tinha 8 anos de polícia militar e fez o curso de formação, estava há 5 meses na Polícia Civil, foi cumprir um mandado de prisão e foi alvejado com tiro de fuzil. A bala penetrou o colete à prova de bala. Fura que nem papel. Fura que nem papel. Então, aliás, eu lembro, estava assistindo... Então, esse ano, só esse ano, eu já perdi 3 amigos, 3 colegas próximos, né, nessa guerra assimétrica. Meus sentimentos. Sentimentos a toda a sociedade. Quando morre um policial, morre um pedaço da sociedade. O policial é a última linha de defesa da sua liberdade. Se você não investir, se você não valorizar o policial, e agora eu vi em Porto Alegre que tem o Instituto Cultural Floresta, que tomou decisão, resolveu agir, investir em segurança, mesmo pagando seus impostos, mesmo empresários sendo escravos do Estado, resolveram agir. Nós temos que fazer alguma coisa. E estão fazendo, dentro das suas proporções. Equipar a polícia com carros, deram armamentos dentro das suas possibilidades. Se cada cidadão começar a valorizar a sua polícia, por exemplo, no Canadá, quando morre um policial, para a cidade, para o país. Nos Estados Unidos, se um policial é baleado ou morto, o governador vai até a família. Se um policial entrar em confronto com algum assaltante, se matar o assaltante, ele é condecorado, porque ele está defendendo a sociedade. E eu acho que aqui no Brasil nós temos que acabar com essa cultura que bandido é vítima da sociedade, bandido não é vítima de sociedade, porcaria nenhuma. O bandido, ele é bandido por escolha. Ele escolheu ser bandido. Assim como o político escolheu ser corrupto, o policial escolheu ser corrupto. E precisa punição severa. Nós precisamos atacar a economia do crime. Sem falar em outras coisas. Plano Nacional de Segurança, que não existe. Um sistema integrado de segurança pública, que também não existe. Uma maior comunicação entre as polícias. Né? Mas, com menos que nós temos, com pouco efetivo, com pouco equipamento, com pouco investimento, nós estamos enfrentando essa guerra. Muito bem. Rafael, eu gostaria de agradecer enfaticamente a sua participação aqui no Brasil Paralelo e eu lhe deixo com a última palavra. Eu te agradeço e a minha última palavra é que um filho teu não foge à luta. Brasil acima de tudo. Muito obrigado a todos aí e vamos em frente, esse país tem jeito, depende de nós. Muito bem. Rafael Oliveira está participando aqui do Brasil Paralelo, Perspectiva Brasil Paralelo. Agradecemos a todos e nós nos encontramos na próxima edição. Até mais.